programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário em Santos Litoral Sul. Nossos convidados, Carlos Meschini, diretor regional do Secov, e Juan Carlos Ramos de Souza, diretor da JC Engenharia. Muito obrigado pela presença. Meschini, inflação, juros altos, aumento dos insumos. Quais os impactos no mercado imobiliário da nossa região? A gente estava falando até um pouquinho antes, né? Que está tudo desfavorável para a construção civil e continua se vendendo e vendendo bem. E vendendo bem. E o impacto foi absolvido. O que aconteceu? Eu acho que a gente pegar aí uma inflação aí de 10% e os bancos financiando uma taxa de 9,5%, e a gente tem aí o INCC em torno de 8,46, se eu não me engano, a gente ainda tem o INCC abaixo ainda da inflação, né? E temos uma previsão aí de inflação diminuir aí para 7% ainda até o final do ano. Então, desses 10, mesmo que a taxa Selic vai para 13, o mercado vai absorvendo. E engraçado que o mercado da Baixada Santista, ele é muito estável, né? Ele consegue consumir, ele consegue absorver. Eu acho que a qualidade dos produtos, a qualidade de vida da Baixada inverteu. Aquela coisa de morar aqui, trabalhar em São Paulo ou nos grandes centros, no ABC, eu acho que está ao contrário, velho. Acho que o pessoal está morando aqui e está ficando mais aqui. Talvez trabalhando no home office, eu não sei. Todo esse movimento do mercado imobiliário, a Baixada está absorvendo, está indo bem. Eu conheço várias pessoas que trabalham, por exemplo, vão terça de manhã, trabalham terça, quarta e quinta à noite, voltam para cá e trabalham remotamente aqui, segunda e sexta-feira. Então, pela qualidade de vida, que ele consegue, por exemplo, parar de trabalhar às 6 horas e estar caminhando na praia, está andando de bicicleta na ciclovia. Então, eu acho que isso aí também ajudou. E as pessoas conheceram um pouco mais a nossa cidade e o nosso litoral, né? Tanto o norte como o sul. Então, acho que isso aí também ajudou a aquecer, né? O mercado vai consumindo, ele consome um pouco mais no lançamento, depois ele para um pouquinho durante a obra, depois ele para e consome de novo no final, e a gente vai trabalhando com os estoques menores. Por incrível que pareça, a gente tem vendido, tem indo bem. Você tem uns dados para mostrar para a gente aqui, né? Sim. Vai para frente, isso aí. Ô, Juan, você atua mais no litoral sul, né? Na sua empresa, né? Como você avalia o atual cenário do mercado imobiliário, principalmente lá em Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe? Hoje ele está bem equalizado o mercado. A gente não tem uma quantidade grande de estoque lá. Mesmo tendo uma alta de insumos, subiu muito os valores dos imóveis por conta disso. A gente continua tendo uma procura legal. E qual tipo de imóvel que mais se faz na parte do litoral sul? É casa, prédios? A gente tem uma particularidade um pouco diferente daqui da região de Santos, que o pessoal acaba investindo mais lá, até por conta dessa legislação antiga, de 77, os construtores e investidores eles investem mais em casa mesmo, né? A gente não tem tantos empreendimentos verticais assim. Então, são mais casas e é engraçado que, por exemplo, Itanhaém não pegou aquele projeto de casa sobreposta, acho que são os únicos erros de investimento lá, mas as casas geminadas lá são, assim, normalmente a venda da casa ela ocorre antes do final da construção. Mas uma coisa, eu tenho mais algumas perguntas. Por exemplo, existe imóvel em frente à praia, frente ao mar, estou dizendo, e
Tipo de imóvel, 2, 3 dormitórios, 4 dormitórios, o que vende mais lá? Linha do Trem Praia, a gente tem alguns clientes de uma exigência maior, né? São 3, 4 dormitórios, até casas bem grandes com 5 dormitórios. Tá, e tem terreno em frente à praia e altura? Tem limite de altura? Ah, tem limite. Prédios? Hoje a gente pode... O nosso prédio mais alto lá tem 11 andares. 11 andares é o limite que a gente tem para construir na nossa lei de uso e ocupação do solo. Terreno em frente à praia, tem? Tem, por incrível que pareça, Nossa. tem bastante. Tem porque, o que acontece, Beto? A gente não fomentou esse tipo de construção por conta da nossa lei ser muito antiga. Agora já está em tratativa, inclusive eu acredito que mais uns 2 meses a gente assina essa nova lei na cidade. E aí vai fomentar, vai melhorar a densidade, vai incentivar a construção e eu acredito que vai fazer um boom imobiliário lá bem alto. Que bom, muito boa notícia, né? Meschini, qual é o processo de pesquisa, como é o processo de pesquisa Secov com a Brain, né? E o que levou a entidade a mudar o período da divulgação das pesquisas, né? Interessante. O Secov sempre fez isso, a gente apresenta há muitos anos, há mais de 10 anos, uma pesquisa anual, né? E a gente apresentava essa pesquisa anual e o mercado, ele é cíclico, ele é muito rápido, né? Quando a gente trouxe a Brain, ela veio mostrando para o Secov que era muito interessante você fazer uma pesquisa trimestral. Por quê? Porque muitas vezes o lançamento ia muito bem, vendia tudo e você não entrava na pesquisa. Então, você lançou, vendeu tudo em 3 meses, ele não pegou, você está em 1 ano. Ele vendeu em 6 meses, por exemplo. Não entrou na pesquisa de 1 ano. Então, você ficava fora. A gente analisou que o mercado ficaria muito mais correto a gente fazer uma pesquisa trimestral, porque ela atualizava mais, né? E aí a Brain entrou com essa pesquisa, a gente começou em 2021, né? A gente começou a fazer trimestral, adoramos, porque a gente sentiu que o mercado, você conseguia pegar essa curva, né, de subida, essa descida. E a Brain mostrou uma qualidade muito grande. Fiquei impressionado com a precisão dos dados, com os números. Eu fiquei até me questionando, nossa, como é que é possível ter essa profundidade dessa pesquisa com uma segurança, passou muita segurança, uma pesquisa que pareceu muito assertiva. Eu gostei muito dessa palestra da Brain, que teve lá com acho que Marcelo, né? Marcelo. Muito boa a pesquisa e fiquei até impressionado com os dados aí que a gente vai falar mais para frente aqui, né? Exatamente. Isso aí, vamos para o intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário de Santos e Litoral Sul. Nossos convidados, Carlos Meschini, diretor regional do Secov, e Juan Carlos Ramos de Souza, diretor da JC Engenharia. Juan, há quantos anos existe a JC Engenharia e os tipos de obra que sua empresa executa? A nossa empresa ela é bem jovem, uma empresa bem jovem. Ela foi fundada em 19 de janeiro de 2021, então ela tem 1 ano e meio aí. Mas, graças a Deus, é uma empresa que vem numa ascensão bacana. A gente executa todo tipo de obra civil, pública e particular. Então, a gente participa de algumas licitações e elétrica também. Eu tenho uma bagagem bacana na concessionária CPFL, então a gente trabalha também com bastante extensão de rede, iluminação pública, padrões de entrada. Então, a gente faz também essa parte de obra na área elétrica. E pretende entrar forte aí no mercado da construção mesmo? A ideia é essa, se Deus quiser, a ideia é essa, e investir em trem. Esse é o nosso objetivo principal, construir, empreender na cidade, que é a cidade que a gente acredita que tem uma evolução bacana. E se mudar a lei de uso e ocupação de solo, com certeza vai evoluir muito a construção civil e vai gerar muita riqueza para a cidade, né? Com certeza. Com esse boom imobiliário que vai dar através dessa nova lei, vai abrir oportunidade para construtoras da região, até de fora, né? Então, vai gerar emprego, vai desenvolver a cidade. Eu acho que é um bem para todos na cidade lá. Muito bom. Meschini, qual o número, né, de unidades lançadas em Santos no primeiro semestre? Não sei se você tem os dados aí, né? Desse semestre. A média de valor e a tipologia predominante, mais de 2, 3 dormitórios. Um dado interessante, por exemplo,
O 2 dormitório continua sendo ainda o Campeão de venda. Campeão de venda, 44%. A gente tem aqui 55% dos 2 dormitórios, tudo na faixa de 65 metros. Olha que interessante, a gente continua diminuindo o tamanho dos imóveis, né? E mesmo nas cidades como Praia Grande, Guarujá, São Vicente, todas elas estão com essa diminuição. 2 dormitórios, 44% do mercado e apartamento em média de 65 metros, né? 55% da média de 65 metros. E aí a gente tem um dado também muito interessante, 51% dos apartamentos que mais venderam foram de 230 mil a 500 mil. Médio padrão, não popular, mas médio padrão. Médio padrão. Sai um pouquinho da Casa Verde e Amarela, em algumas cidades ainda é viável. Santos não é. Exatamente, A Santos conta não é. Difícil fechar, mas em algumas cidades é o que deve também dar uma diminuída nesse valor médio dessas unidades e no tamanho dos apartamentos, que os apartamentos mais populares são mais compactos, né? Exatamente. E a gente tem aí nessa média aí 230 a 500 mil, muita coisa, né? 2.500 imóveis. E fora os lançamentos que devem ocorrer. Sim. Agora no segundo semestre, e o ano que vem. Tem muita coisa aí estocada para sair, né? Preparada lá na prefeitura, ou seja, em aprovação. Agora, uma outra pergunta. O estoque, por exemplo, parece que eu vi na pesquisa que o estoque foi mais vendido do que lançado. Você tem um estoque, vamos lá, tem 2.000 unidades. Só que foram lançadas 2.000, só que a gente vendeu 2.500. Então você consumiu tudo que foi lançado, mais 500 do estoque antigo. Isso prova que o mercado está evoluindo. A tendência pode ser o aumento, até aliado a isso, o aumento dos insumos? A tendência é essa, né? Eu acho que os insumos eles devem estabilizar um pouquinho, Roberto, porque aí o governo está dando em cima, a gente teve... O Secov aí tá brigando muito por isso, porque isso é um assustador. A gente diminui o quê? Acaba diminuindo a margem, né? Nossa. E essa margem não é só de lucro, é de segurança também, para você terminar um empreendimento sadio, né? Então você começa porque não adianta você botar um preço que não vende, né? Então, isso daí tem aumentado o valor dos imóveis e o mercado está absorvendo. Está absorvendo e de uma forma bem interessante, que a gente até se surpreende, porque a gente até se assusta, fala, poxa, está conseguindo vender nesse patamar? A gente fez uma comparação aí muito interessante de imóveis que há 5 anos atrás seria um absurdo você vender a 6, 7 mil metros e hoje vende a 9, 10. Então, e nós estamos falando de 4, 5 anos, não estamos falando de muito tempo. Estamos falando aqui em Santos, imóvel feito à praia, 15, 17 mil metros. Exatamente, 20 mil. Aí. Nós vamos falar de São Paulo, eu tenho um dado dos Jardins, que há 8 anos atrás você lançava nos Jardins a 12 mil o metro, hoje 40 mil o metro. 40 mil reais o metro quadrado. É impressionante. E você vê que só para antes de passar por RAM, as construtoras com capital aberto na Bolsa, quase todas foram péssimos resultados. Tiveram péssimos resultados porque os insumos aumentaram e como contrata a Casa Verde e Amarela, eles não podem subir o valor do imóvel quando é vendido. Eles são obrigados a fazer aquele preço contratado. Então, as margens foram terríveis. As empresas construtoras perderam muito dinheiro nesse período. Então, se não aumentar, acontece isso. É impossível. Ou você constrói e repassa o custo, pelo menos o aumento do custo da construção, para o seu cliente, ou diminuir a margem num certo ponto, que é melhor o construtor e o investidor aplicar o capital em renda fixa no mercado e não vale a pena construir, porque até certo ponto você consegue achatar a margem, mas que isso fica impossível, não? Então é um caso para a gente pensar que na evolução e na chance de quem comprar agora pagar mais barato que comprar no futuro, né? Exatamente. Eu acho que agora é a hora de comprar. Isso mesmo. Juan, as cidades do Litoral Sul possuem hoje infraestrutura para receber os moradores e principalmente os turistas. Antigamente tinha muita falta d'água, não tinha condições de receber. E também queria saber do impacto da pandemia do home office para a busca de imóveis da região. Então são duas perguntas. A primeira é a infraestrutura para a população e para os turistas, né? E o impacto da pandemia. Houve uma grande procura de imóveis no Litoral Sul, também para home office, para temporada? A nossa estrutura, a nossa infraestrutura hoje lá, Beto, ela melhorou de uns 8 anos para cá, absurda, né? A cidade vai ter 100% de saneamento básico, 100% de esgoto. A cidade, ela ganhou uma nova orla, a cidade ela tem vias calçadas, ela está bem estruturada mesmo. Antigamente, como você comentou, a gente tinha uma grande falta d'água
nas temporadas por conta da densidade da população. Então, ela tem uma cidade que temos lá 105 mil habitantes e numa temporada chega a bater aí quase 400 mil. Então, a gente realmente afunilava lá a nossa infraestrutura. Hoje não, hoje a gente não tem mais falta de água, mesmo com essa densidade alta de população no verão. E a cidade está com uma outra cara, está com uma outra estrutura, teve um belo desenvolvimento. E a gente falou o impacto da pandemia. O impacto da pandemia... Positivo, né? Em termos de pessoas, tirando o caso das mortes, falando em termos comerciais, né? Então, e foi positivo porque assim, a população da cidade aumentou. Né? É uma cidade que grande parte dela, né, de imóveis, os proprietários são de fora, são de São Paulo. E eu acho que por conta da pandemia, o pessoal falou, pô, vou trabalhar em home lá em Itanhaém, né? Uma praia, uma cidade com uma qualidade de vida bacana. E as empresas que se atualizaram, né, que manteram muitos funcionários em home após essa pandemia, né? A gente aprendeu a viver. E o pessoal ficou na casa de praia. Hoje conheço muita gente lá, a gente tem esses dados que a população aumentou. O pessoal que morava em São Paulo chegou a vender apartamento em São Paulo, mora em Itanhaém hoje, trabalha em home, faz que nem a gente estava comentando há minutos atrás, trabalha 3 dias por semana presencial, volta, então foi um impacto positivo. Lembrando, né, pelo amor de Deus, a pandemia foi uma desgraça que o que eu perdi de amigos, parentes e tudo, nós estamos falando em termos comerciais, de imóvel, porque mudou uma tendência, bem clara, que pelo amor de Deus, né, com respeito à pandemia, demais, principalmente com as vítimas da pandemia, eu perdi alguns amigos, vários amigos, parentes e tudo, foi terrível. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário em Santos e Litoral Sul. Nossos convidados, Carlos Meschini, diretor regional do Secov, e Juan Carlos Ramos Souza, diretor da JC Engenharia. Meschini, quer saber, o telespectador mais quer saber, qual o custo médio, isso através da pesquisa, não é um chute, né? Qual o custo médio do metro quadrado da construção de venda em Santos, no primeiro trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, em um ano, a diferença? Em um ano, a diferença que a gente vinha conversando aqui, né, Beto? Se você pegar, na verdade, a pesquisa ela faz os 4 municípios. Nos 4 municípios, a gente tinha 6.500 metros quadrados, passou para 7.144. Só que a gente pega nos 4 municípios. Se a gente pegar Santos, por exemplo, que é o mais caro, né, que é o que absorve mais o preço por metro quadrado, a gente fez o cálculo aí de 18%, né? De 8 mil e... Vou ler aqui, ó. 8 então, mil no primeiro trimestre de 2021, a pesquisa diz que o metro quadrado era vendido a 8.344, no primeiro trimestre de 2021. No primeiro trimestre desse ano, 9.876. Quer dizer, isso no primeiro trimestre, com certeza já está mais. Então, 9.876 é o preço médio do andar mais baixo ao andar mais alto na média dos prédios. Isso teve um aumento de 18%. Aí eu faço a pergunta, o que rendeu 18% nesse período de um ano? Qual a aplicação que deu isso? Exatamente, nenhuma, né, Roberto? E a gente tem uma coisa assim que é muito importante a gente saber que e isso tudo na briga dos insumos, né, na briga de como facilitar, de você ter juros altos, né, e é o que você falou lá atrás, a gente conversando política complicada, tudo isso atrapalha, né? E a gente vem buscando um metro quadrado alto e a cidade de Santos ela tem cada vez mais ficado elitizada, ou seja, fica um custo maior, né, para se morar bem aqui, num lugar bom. Então a gente acredita, o Secov tem uma pesquisa aí também de existir uma migração, né? Uma migração para São Vicente, talvez lá para Itanhaém do Juan, né? Quem sabe? Porque Praia Grande, engraçado, Roberto. O pessoal que não consegue morar aqui, às vezes tem ido morar na Praia Grande porque tem um metro quadrado um pouco menor e tem qualidade também de moradia, né? Então, Meschini, por isso que algumas construtoras estão trabalhando com imóveis de médio padrão, um imóvel de 2 dormitórios de 65 metros quadrados a R$500 mil, financiado aí há 35 anos pela Caixa. Voltou o financiamento de 35 anos, né? voltou. Então,
pela Caixa. Então, assim, imóveis mais acessíveis. Hoje você vai procurar um imóvel de 2 dormitórios próximo à praia, você vai pagar R$1 milhão, por aí, 12 mil metros e tal. E um imóvel um pouco menor, bem afastado da praia, com qualidade e tudo, você vai pagar R$500 mil, 450, 400, 450, quer dizer, isso abre uma oportunidade para quem quer morar em Santos, comprar um imóvel mais acessível, mais barato e viver em Santos, perto de tudo, de mercado, de açougue, padaria, farmácia, pet shop e tudo. Exatamente. Bem Bem localizado, a 5 minutos de carro da praia ou a 10, 15 minutos andando, né? Andando, ou de VLT, ou de Uber, que é hoje em dia mais barato, ou de bicicleta, que tem andado muito. Eu acho que essa é uma tendência que já vem acontecendo e vai acontecer mais, Roberto. O pessoal tem feito esses lançamentos aí, né? Da gente, de uma região que você consegue absorver um custo melhor e aí dá para a pessoa morar um pouco mais afastada da praia, mas ela consegue absorver tudo isso. Morar em Santos, isso Morar aí. em Santos. É uma pena que a gente não consegue construir imóveis assim populares, né? Porque a demanda parece que é 6, 7 milhões no Brasil de imóveis populares para a gente poder servir quem mais precisa, que é o lado social. O Santos não viabiliza, essa conta não fecha, infelizmente, não dá. Juan, você responde pela diretoria, eu até participei da festa que teve sensacional, festa junina da Associação de Engenheiros, né? Você é o diretor social, né? Eu queria saber dos seus eventos recentes e o que você está programando aí à frente desse ano, para o ano que vem, né? O mais recente foi a nossa festa junina, que foi julina, né? Você estava presente lá com a gente. Até agradeço a presença, Betão. Foi uma festa bem bacana. Superou a nossa expectativa até de público, né? A gente vem de uma pandemia, então a gente estava sem evento. Quando assumi a diretoria ali, foi um pouquinho difícil, porque a gente veio de alguns anos sem evento, tudo online, tudo por videochamada, e essa volta, ela foi difícil, mas o pessoal aceitou bem, foi bem bacana. A gente tem alguns eventos aí no calendário, mas o principal deles, e aí até fica o convite para todos aqui, é o aniversário da associação de 85 anos. Então a gente pretende fazer uma bela de uma festa, porque é uma data expressiva, né? Então a gente pretende fazer... Que mês que vai ser? Vai ser setembro, 29. Vou estar aqui, que beleza. Perdão, 29 de outubro. 29 Pode reservar de outubro, já tem data, isso, 29 de outubro. Eu e a Cláudia vamos estar presentes. Legal. Então a gente pretende fazer uma festa bem bacana para todo mundo lá, dia 29 de outubro. É uma data expressiva, a nossa associação é bem antiga, né? Então acho que vale a pena a comemoração. Fica o nosso abraço para o Fred, presidente, meu amigo, arquiteto. A gente tem uma brincadeira que a gente chama de "Ô engenheiro, meu arquiteto". É isso aí. Bom, chegamos ao final do nosso programa, algumas perguntas a fazer ainda. Quero muito agradecer ao Carlos Meschini pela presença, você, Juan. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.